Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje, Bombeiros em Ação. Mas nós vamos falar sobre a saúde do bombeiro hoje. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, ative o sininho, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Eu disse que nós falaríamos sobre a saúde do bombeiro, nós vamos falar sobre a saúde bucal do bombeiro. Porque está aqui comigo o nosso convidado especial, o Tenente Uriuti, e ele está fardado de bombeiro. Ele é do quadro de saúde, trabalha na Escola Superior de Bombeiros e faz questão de usar o uniforme operacional nosso. Uriuti, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, comandante. Eterno comandante da escola. Quando eu cheguei na escola, o senhor que era o comandante e já nós tivemos uma grande identificação. E isso foi Mas muito você bom. pedala, né, Uriuti? Aí fica fácil, né? Obrigado pelo convite. E realmente, a escola ela tem essa característica. Lá os oficiais de saúde usam o fardamento do bombeiro, o que para nós é uma honra. Não, a gente não usa aquele fardamento branco, que para nós também é um fardamento muito importante da área da saúde, mas poder usar o fardamento que a gente brinca, o fardamento do herói, é muito importante para nós. Que bacana. Não, isso demonstra assim, a total integração e o total amor que vocês têm pelo trabalho que fazem. Parabéns, Uriuti. Mas você é um cara que tem muita história, né? Apesar de você ser tenente, né? Você já é dentista há bastante tempo. Você é um cara muito especializado. Eu conheço um pouquinho da tua história. Nós vamos falar um pouquinho sobre você. Daqui a pouco a gente fala sobre a saúde do bombeiro, a importância do quadro de dentistas, né? Um pouco da história. Vamos falar um pouquinho assim sobre você. O que levou você a querer ser dentista? Falou, bom, agora tá bom, agora eu sou dentista, agora eu quero ser militar. Como é que foi essa história aí? Na verdade, ser militar era a minha primeira escolha. É mesmo? Eu prestei o CFO, né? Pela FUVEST, se não me engano, acho que em 2005. Depois eu prestei 2006, não passei. Aí fui fazer a faculdade de odontologia, que era a minha segunda opção. Terminando a faculdade de odontologia, eu falei, olha, eu vou tentar aquele velho sonho, tentar resgatar o velho sonho de entrar na Polícia Militar. Meu pai foi policial militar. Seu pai foi policial militar, verdade. Meu avô foi policial militar também na época da Força Pública. Sim. Então, na época da transição, quando teve a união das duas forças, A Força Pública e a Guarda Civil. Guarda Civil, ele optou por ficar na Polícia Militar. Ele tinha alguns irmãos também que eram da Polícia Militar. Então, acho que eu sempre cultivei essa admiração pela polícia. Também, lógico, a minha família ela sempre mostrou essa consideração, essa admiração pela Polícia Militar. Então, isso, sempre quando eu via algum policial militar, um bombeiro, me espelhava naquilo. Um dia era aquilo que você quer alcançar um dia. Então, terminando a faculdade, teve um concurso em 2010. Esse concurso não fiz, que eu estava acabando de sair da faculdade. Achei que eu não era apto ainda a realizar o concurso. Já no concurso de 2014, que foi o concurso que eu passei, nós ficamos na espera aí durante 3 anos. Foi um concurso que só foi chamado bem depois, né? Foi um concurso que acabou se prolongando a nomeação, mas a nomeação ela veio em 2018 e tomamos posse em 2019. Sim. E desde então, isso acabou, de certa maneira, de certa forma, acabou me ajudando a continuar os estudos. Porque quando eu não passei no concurso, eu passei no concurso, nós estávamos aptos a tomar posse, mas nós não fomos nomeados. Aí eu pensei, falei, olha, não foi agora, mas o próximo eu vou passar. Tô dentro. Mas se eu parasse de estudar, eu não teria ritmo de estudo para poder me preparar para o próximo concurso. Claro. E aí eu fiz, nesse interim, especialização, mestrado, ingressei no doutorado. Aí pensando em um dia refazer a prova, fazer novamente a prova, para poder entrar como oficial dentista da Polícia Militar. Eu vou dar um break na sua maravilhosa explicação do seu currículo para dizer uma coisa, né? Que é uma coisa que eu aprendi na Polícia Militar, né?
a qualidade dos ingressantes, né, dos que passam no concurso, isso eu estou falando de forma genérica, né, tanto no quadro de dentistas, de médicos, de farmacêuticos, de veterinários, são profissionais de um elevado conhecimento. São pessoas que já vêm especializadas, no teu caso fez mestrado, e isso não é você, eu digo todos aqueles que têm sucesso no concurso, são pessoas que realmente têm muito conhecimento. Isso é um fato, não é, Oriol? Sim, é um fato. É um concurso, né? Eu posso falar, principalmente pela a parte odontológica, os meus colegas dentistas, eles são muito bem formados. É um concurso dificílimo. Eu posso dizer que é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Então, por ser extremamente concorrido, ele seleciona muito bem. Então a gente vê no quadro de saúde oficiais médicos que são formados por universidades públicas, fizeram mestrado, fizeram doutorado, especialistas, professores de universidade, como exemplo do Capitão Pesato. Estavam falando dele agora há pouco nos bastidores. A gente tem 4 agora, né? 4 oficiais do quadro de saúde. Nós temos lá 2 médicos, um é o Dr. Pesato, que vem aqui, vou trazer o Pesato, que ele é professor da Escola Paulista de Medicina. Exato. Ele tem mestrado na Bélgica. Estava fazendo pesquisa no Canadá o ano passado. O cara, uma sumidade, né? E uma simplicidade, aliás, todos vocês, né? A gente tem o Conrado. O Conrado. Esse é sui generis, ele é dentista e médico. Esse é. O cara fez odonto, Martinho, depois fazer medicina, trabalha lá na ESO também. E mais recentemente chegou uma outra profissional dentista, né? Eu conheci também recentemente. Também que deve ter um currículo espetacular. Né? Tenente Gomes trabalha comigo, uma excelente pessoa. E por incrível que pareça, nós trabalhamos juntos em 2014. Fora da Fora, polícia. Eu fui professor assistente de um curso lá na USP e ela foi estagiária desse curso. Então, quando ela manifestou interesse de ir lá para a ESB, eu achei muito bacana, porque eu já sabia que era uma pessoa... Chama assim, uma pessoa do bem, uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta. Então eu fiquei muito contente com a vinda dela para participar. Você falou você é professor do curso de especialização? É na USP que você é professor? Eu fui professor assistente na USP de 2014 até 2021 e recebi um convite de uma instituição em Santo André para coordenar um curso de especialização em implante. Aí a gente passa de professor assistente para professor coordenador, então aí para mim era um salto muito grande. Então ainda estou na USP, né? A gente tem projetos com outros cursos lá, junto com o professor Giuseppe, que ele é o vice-diretor da faculdade. Uhum. Eu tenho uma proximidade muito grande com ele, meu orientador do doutorado. E a gente tem tem a intenção de montar outros cursos lá na USP, mas atualmente eu estou nos cursos da PCD de Santo André, que é a Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas. E também, fora isso, consultório particular, tem a escola de bombeiros. Tem a esposa, né? Que tem a esposa também. Que é também da área, né? Também é dentista. Também. Como é que vocês agendam consulta com o outro para se encontrar? Precisa marcar horário, né? Só marcar horário. Chegar em casa, cada compromisso que eu assumo, lá não. Você não vai mais fazer um. Isso, né? Pelo amor de Deus, não chega. E sempre a bicicleta vai ter que ir ficando, né, Oriuti? Eu faço a gravação de uns vídeos pro Instagram e sempre no fundo dos vídeos tem a bicicleta, né? Aí a bicicleta fica de fundo igual esse fundo bacana que tem aqui dos bombeiros. O nosso lá em casa é a bicicleta. Rony, vamos falar um pouquinho da saúde, né, da importância do profissional dentista no nosso meio, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, o que engloba o trabalho do dentista na ESB, enfim, na carreira. Perfeito, Coronel. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas frentes. Trabalhei no centro de especialidades, no centro odontológico, na especialidade de implantodontia. Lá éramos em 7 profissionais que atendiam o estado inteiro. Então é uma demanda muito grande para um centro odontológico. O centro odontológico ele é muito bem equipado, é um ótimo centro, com ótimos profissionais, como o senhor mesmo mencionou. Mas acaba ficando uma demanda muito grande para um centro reduzido. Com 7 profissionais de implantodontia para atender o estado inteiro. Vem gente de Andradina para poder fazer implante. Claro. E na unidade integrada de saúde, né, vulgo UIS, que todo mundo conhece como UIS,
é um atendimento um pouco diferente. Ele não tem esse atendimento de especialidades e o foco do atendimento é um pouco diferente. Lá na escola, por exemplo, o nosso foco são as inspeções de saúde, as fichas odontolegais dos alunos, principalmente por se tratar de uma unidade escola. É nossa responsabilidade fazer todas as fichas odontolegais dos pacientes, dos alunos, para que eles saiam com essa ficha odontolegal pronta. Eu até brinco com eles, falo, é uma ficha que eu espero que vocês jamais precisem dela. Pois é. Porque ela faz a identificação de cada elemento dental e espero que eles nunca usem. Se precisar é porque aconteceu uma tragédia. Aconteceu algum problema. E fora isso, nós também fazemos o tratamento preventivo. O tratamento preventivo ele é muito importante porque se a gente inicia na área da saúde no total, tanto na medicina quanto na odontologia, a prevenção ela é sempre a melhor estratégia. Então, se a gente faz limpezinhas periódicas nos pacientes, a gente vai evitar com que problemas maiores eles aconteçam. Então, como por exemplo o tratamento de canal, tratamento de cárie, até mesmo a perda do elemento dental. Então isso vai evitar que esse paciente ele chegue no centro odontológico e o centro odontológico fique cada vez mais entupido de pacientes. Claro, faz uma peneira ali, faz né? Uma peneira. Evita que chegue até lá. Até lá. Se, assim, seria interessante, né? Se, por exemplo, na área da implantodontia mesmo, se os pacientes eles chegassem por outros motivos, né? Às vezes há uma perda eventual por algum problema, acidente. Trauma, né? E não por falta de higiene, porque aí quem está falhando, no caso, são as unidades integradas de saúde. Sem dúvida. A gente, aí me coloco também, nós estaríamos falhando. Mas graças a Deus o que a gente consegue ver no centro odontológico é que o que chega mesmo lá são casos necessários. E então nós, os dentistas das unidades integradas de saúde como um todo, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho preventivo. Apesar de pouca gente, né, Rodrigo? Apesar de pouca gente. Hoje você sabe o número de dentistas que a gente tem hoje? Nós somos no estado inteiro 180 dentistas. 180 dentistas. Nosso quadro ele tem um efetivo de 80 mil homens, né? Sim. Vai. E isso... as unidades integradas de saúde elas vão atuar muito nessa fase de prevenção. Coincidentemente, há um tempo atrás, nós estávamos pensando em algumas estratégias, né? A gente teve até um mini congresso odontológico, voltando no caso da odontolegal, para que a gente pudesse deixar o sistema da parte pericial mais exato. E então... Aí tem que investir em tecnologia, né, Rory? É tecnologia que entra aí, né? Exatamente. A gente até cheguei a comentar com os comandantes da escola, até deixar um agradecimento especial pelo apoio que todos os comandantes da escola eles prestam para nós. Tudo que nós pedimos, eles acatam. Isso é muito importante. Mandar um abraço para o Capitão Renan, para a Capitão Maria Rosa, que sempre... A Capitão Maria Rosa hoje não está mais na unidade gestora. Voltou a cuidar de aluno. Voltou a cuidar de aluno, mas ela sempre... Teve um papel bastante importante. Teve um papel importantíssimo. Na unidade de despesa. Hoje em dia, o Capitão Renan cuidando dessa parte também. O Tenente Flora. Então, mandar um abraço e todo o apoio que eles deram para nós. A gente conseguiu dar um salto de equipamentos... muito melhores e para que a gente pudesse fazer tratamentos muito melhores e melhorar o acesso. Mas a escola tem essa preocupação, não é de agora. Quando eu cheguei lá eu já tinha visto isso, né? Fiz o que pude quando estive lá, não só na área dos dentistas, como também dos médicos. A gente, vou só lembrar uma coisa que você já tá, você vai lembrar do que eu vou falar. Uma história de pandemia. Você vai lembrar o que eu estou falando. A Escola Superior de Bombeiros era a única unidade da Polícia Militar que tinha um respirador portátil. Certo? Certo. Que olha como são as coisas. O Conrado e o Pesato, o Conrado, vieram me procurar e falaram, acho que a gente tem que ter, porque se acontece um acidente mais grave, claro, a instrução de bombeiro é uma coisa que envolve risco, apesar de toda a segurança que nós fazemos, e eles me convenceram que era importante, nós compramos. Foi o equipamento que foi mandado para o HPM, que era utilizado quando o paciente precisava sair da UTI ou do quarto para ir fazer uma tomo. Você lembra disso? Sim.
Que depois eles passaram a pandemia, graças a Deus, Graças a Deus. que o HPM tirou nota 1000 nessa infeliz passagem, mas nós tivemos a capacidade de equipar o HPM e foi esse equipamento que foi lá. Então esse histórico já existia na ESB, né? Sim. Até mesmo a história do cardioversor. Mesma coisa. O Conrado, ele na época, eu lembro que ele chegou a solicitar, ele achava que era muito importante ter um cardioversor, além do desfibrilador externo automático. Porque o Conrado, a gente vai voltar na história do Conrado. Conrado, além de dentista, vibrador do bombeiro, Pô, né? Ele é mais bombeiro que muito bombeiro aí. Ele trabalhou 10 anos no SAMU. Trabalhou em resgate de rodovia também. Também, ele, além disso, ele ainda, de trabalhar no SAMU, ele cirurgião geral, cirurgião torácico. Eu falei, Conrado, chega. Tá bom, né? Já tá bom, já. Mas é o que o senhor falou, o nível lá é realmente... elevadíssimo. É realmente muito elevado. Então, até mesmo o senhor me fez lembrar de uma passagem também. Além da unidade integrada de saúde e além do centro odontológico, eu tive uma passagem também no Hospital Militar, na época do Covid. Porque eu quero que você conte essa história aí, porque o tempo vai passar rápido, as pessoas vão esquecendo da história. E aqui é para contar a história. A importância que teve o seu quadro de dentista na gestão da doença. Fala um pouco sobre isso. Foi um período muito difícil, acho que para todos nós. O médico, ele tem uma formação um pouco mais abrangente nessa área de... né, eles têm um trato um pouco mais frio com o paciente, um distanciamento, mas isso é importante. Que é importante, exatamente. E nós dentistas não estamos preparados para esse trato com os pacientes. Então era muito ruim, às vezes, eu trabalhei pouco tempo na UTI, nós fomos recrutados, nós fomos selecionados a compormos o quadro de saúde de apoio no Hospital Militar. Então, durante o período da pandemia, a primeira fase da pandemia, eu fui para a Escola de Bombeiros na primeira fase, onde me tiraram do centro odontológico, me levaram para a Escola de Bombeiros. E lá na escola era para evitar com que problemas chegassem no centro, na parte odontológica. Num segundo momento, eles me tiraram da escola de bombeiros e colocaram no Hospital Militar. Lá no Hospital Militar, nós dentistas tínhamos duas funções. Uma das funções era ligar para os familiares e passar todo o relatório de estado de saúde para os familiares. Então os familiares eles perguntavam muitas coisas para nós, porque até como orientação nós nos identificávamos não como dentistas, mas como oficiais de saúde, para passar mais credibilidade do que nós estávamos passando ali para eles. A gente tinha constante reciclagem com os médicos que faziam a evolução clínica. Porque era tudo novo, né? Tudo novo. Tudo novo. A área médica assim, aprendeu fazendo, no caso do Covid. Né? E depois disso, dessa parte, eu fiquei um tempo no apoio às famílias. E depois desse apoio às famílias, eu fui deslocado para o atendimento da UTI. Porque o paciente, quando ele fica internado na UTI, entubado, ele fica com um acúmulo de secreção, e essa secreção ela tem muitas bactérias. Então ele aspirando essas bactérias, ele está se recontaminando. Recontaminando, pneumonia, enfim. Pneumonia. Então nós fazíamos a higiene oral dos pacientes que estavam entubados. Então foi um período muito difícil, né? A pandemia ela foi realmente um período que nós gostaríamos de apagar da história. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas olha, eu acho que ficou comprovado e provado mais do que tudo aquela frase que de lugar comum não tem nada, porque ela é um espelho da realidade, juntos somos mais fortes, né? Então, com certeza. Realmente a área de saúde, juntamente com o apoio administrativo do HPM, se juntou e foi todo mundo abraçando a causa e devagarinho a gente foi superando aquela situação terrível, né? E a gente foi o mais interessante, assim, acho que da Polícia Militar como um todo, a gente se uniu como instituição. Isso foi muito importante. Acho que traz uma união muito grande. Porque no centro odontológico, muitos atendimentos foram cancelados na época. Porque o Covid, na parte odontológica, você vai fazer qualquer tratamento, libera aerossol. E contamina a sala. Eu me lembro um atendimento que eu fiz com você ainda no período pandêmico. Agora que a hora que eu entrei na sua sala, parecia que tinha um astronauta lá. Cara. De Tyvek, né? Mas era a biossegurança requerida para aquele momento. Exatamente.
nesse momento, por mais que as consultas e os tratamentos eles tivessem sido interrompidos, né, para alguns pacientes gerou alguma insatisfação, mas para a maioria gerou uma comoção e eles realmente entenderam que nós não estávamos em atendimento, não só porque era perigoso para nós e para o paciente. Era complicado fazer o atendimento. Era muito... Nós estávamos em um quadro extremamente reduzido porque parte de nós fomos enviados para unidades de saúde, parte de nós fomos para o hospital, parte de nós para o Cobom, para o Copom. E, como eu disse, a instituição ela se abraçou como um todo, porque nós vimos que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros abraçaram a sociedade. Então não saíram do lado da sociedade de maneira alguma, mas do mesmo modo como eles abraçaram a sociedade, o bombeiro na linha de frente, buscando pacientes que estavam com dificuldade respiratória, contaminados com Covid, muitos bombeiros com família em casa, eles acabavam se contaminando. Nós tivemos um caso que eu estava nesse período na UTI de um bombeiro que ele era super jovem, atleta, 30 anos, eu não vou lembrar o nome dele. O pai dele vai vir aqui a semana que vem. Nossa, então... É o Bair. É, esse mesmo. E abraço, Bair. É aniversário dele hoje. Hoje? Eu liguei para ele. Pro pai, né? João Bair, grande veterano, parabéns. Já te liguei hoje. Semana que vem você está aqui com a gente. Nossa, então a história dele é muito comovente. Muito comovente. Eu acho que o irmão dele também trabalha. Também. Então, nesse momento, nós... Então, assim, o bombeiro ele estava na linha de frente, o policial militar ele estava na linha de frente. E quem estava tendo o privilégio de cuidar dessas pessoas que cuidaram da sociedade éramos nós, os oficiais de saúde. Então era um privilégio muito grande estar ali. Então é muito interessante ver essa união. Muitas pessoas elas têm várias críticas sobre a Polícia Militar como instituição no geral, mas a importância da Polícia Militar nesse momento é incontestável e a imagem que nós passamos de fortalecimento, de equipe, foi dar lição para qualquer instituição no mundo. É que sabe o que acontece, Eliot? Eu concordo em cada palavra que você está falando. Quando é que a Polícia Militar, quando é que o bombeiro se agiganta? É na crise. Exatamente. É na dificuldade que nós mostramos toda a capacidade que os nossos homens e mulheres têm. Eu não tenho dúvida disso. E na pandemia não foi diferente. Basta dizer que eu era coronel, poxa, um período dos meus 5 anos de coronel, metade foi na crise do Covid. A estratégia do Comando Geral da Polícia Militar foi criar uma UGE, né, uma unidade geradora de despesas, só para atender o HPM, só para atender o Covid. Não faltou nada. Não faltou nada. O nosso índice de recuperação ele foi excepcional, equivalente a qualquer hospital de altíssimo nível. Exatamente. A crise, a gente realmente como é que é a massa do bolo, né? Quanto mais você bate, melhor ela fica. Mas foi um período, graças a Deus, superado. Que passou. Mas é o que o senhor fala, a gente acaba esquecendo, fica muito... Eu lembro nessa época que eu cheguei na escola e o senhor por várias vezes me convidou para as reuniões com o comando do bombeiro, falou, não, olha, fica na reunião, eram reuniões online, falou, fica na reunião, que vai que surge alguma ideia da sua cabeça, a gente pode... Claro, a gente construiu conhecimento junto, ninguém sabia o que fazer. E era engraçado, na época eu ficava às vezes até mais tarde, que essas reuniões elas iam até mais tarde. E aí muitas vezes meus pais me ligavam, ô, vai ficar até mais tarde? Eu falei, não, preciso ficar aqui porque isso é importante. É importante. E nessa época também eu lembro que o senhor teve várias ideias dos alojamentos e teve ideia de... Então a gente estava sempre muito disposto. A gente escalonou o horário de aula, a gente inventou um monte de coisa. Não, e graças a Deus deu certo, né, Luiz? Porque a gente teve, evidentemente tivemos casos de Covid de aluno, sim, mas nenhum grave. Exato. O mais grave, infelizmente, nós tivemos foi de um sargento, você vai se lembrar, mas que felizmente se recuperou. Não perdemos ninguém na escola. Né? Graças a Deus. E quando começou a pandemia, tinha 850 alunos na escola. Você lembra disso? Eu acho que... Vou fazer uma parte aqui. Nessa época eu estava na controladoria, né? Você estava na controladoria. Você controlava os números, né? A unidade que mais teve casos foi a ESB. Foi a ESB. Logo no começo, no primeiro período da pandemia. Foi a ESB.
A ESB, pela concentração de Pela pessoas. concentração, a escola estava cheia. Eu acho que a escola só voltou a ter o mesmo, está voltando a ter o mesmo nível de aluno agora. Exatamente. Quer dizer, e isso nós estamos falando de 2020. Levou 4 anos, olha que um efeito, né? Para a escola ter a mesma quantidade de alunos, mesmo nível de alunos entre formação e especialização do que era no começo da pandemia. Exatamente. É uma coisa. As pessoas não falam mais muito sobre isso, mas a gente ainda viu um pouco os efeitos, né? Sim. É a história do sapo, né? A gente vai ficando na água quente, a gente vai dando uma acostumada e tal. Mas se você parar para pensar, a nossa vida mudou bastante. Né? Mudou bastante. De forma geral, né? Até mesmo, às vezes, né, a gente se parar para pensar, né, na atividade do bombeiro que tinha como linha de frente, pensar assim, era lógico que ia ter uma grande parcela da população, dos bombeiros, contaminada, Não porque tinha como. a população, principalmente a população mais carente, ela depende muito do bombeiro. É engraçado, às vezes, quando a gente vê, tava até contando para minha esposa esses dias, às vezes quando eu pego carona pra ir embora pra casa e tem alguém que passa ali por Jundiaí, que era onde a gente morava, passa na viatura do bombeiro, pessoal que tá no farol, às vezes pedinte, eles passam, quando passa a viatura do bombeiro, eles gritam heróis e bate palma, porque essas pessoas, elas dependem do bombeiro. Se não for o bombeiro, para eles não tem. Sabe o que acontece, Lúcia? A parte mais sofrida da sociedade, a única coisa que eles têm é a polícia e o bombeiro. Exato. Porque é assim, e a gente fala isso com muito orgulho até, porque é o Estado que responde. Sim. É o Estado que responde. Se o cara fizer com a mão, se o cara pedir ajuda, se o cara... Né, pode bater na gente, pode ter crítica. Temos os nossos problemas, né? Nunca ninguém disse que não, mas é o Estado que funciona. Sim. Né? E a gente já em momentos difíceis, né, da nossa história, já demos prova disso várias vezes, né? Por isso que quando você fala, né, que o que te motivou, né, você está falando do seu avô, você está falando do seu pai, você já veio picado pelo pernilongo, que não é o da dengue. Mas, Graças a Deus. Graças a Deus, que agora estamos vivendo outra aí, né, Eurico? Nossa. Aliás, bem lembrado, vamos falar de dengue, né? A gente está vivendo esse problema agora. Como é que tá lá na escola? Tá tendo caso mesmo de dengue lá? Lá na escola tá tendo alguns casos, mas são muito poucos casos, né? A gente, assim, acho que como é sazonal, né? Então, como choveu mais. Exato, choveu mais, piora a proliferação do mosquito. E também nós temos agora bastante alunos, assim, que é normal, comum essa época do ano. Alguns casos de dengue, alguns casos de virose, mas são muito poucos, assim, né? A gente fala muito poucos, mas a demanda da UIS, ela tá sempre... Ela tá a gente sempre passa alta lá lá, né? na UIS, a gente vê, né, o Capitão Pesato, o Conrado, sempre de cabelo em pé, lá pra cima e pra baixo. E posso falar uma coisa? Não para. Eu vou você vai entrar nessa história aí. Eu cheguei na escola pouco antes que você, né? Eu fui promovido em 17, assumi o comando da escola em novembro de 17. Comecinho de 18, a gente já teve, você vai lembrar, a epidemia de febre amarela. Febre amarela. E onde era o foco principal? Você lembra? Onde era? Mariporã. Premiado. Premiado. Então a gente já começou ali com aquela preocupação, né? Macaco morreu macaco na escola. Morreu, né? A gente controlar, que era o sinal, né? E aí nós precisamos fazer a primeira grande campanha de vacinação de febre amarela. Fizemos, né? Rapidamente. Né? Essa é a nossa grande força. Passou um pouquinho de tempinho, você vai lembrar. Aí eu acho que você já estava lá. Viu sarampo. Lembra dessa? Eu me lembro, né, da notícia de que eu não lembro se era na Epicar, não, acho que era na AFA, na Academia da Força Aérea em Pirassununga, tinha centenas de cadetes com sarampo. Eu me assustei naquela, falei, peraí um pouquinho, sarampo não era aquele troço que a gente tinha quando era criança, e a gente tomava vacina e imunizava. Aí a gente foi aprender que o fluxo migratório, e a gente estava vendo naquele momento um grande fluxo de haitianos, de venezuelanos, de africanos que não eram vacinados. Voltamos a ter sarampo. Teve caso de sarampo na escola. Vacina do sarampo. E aí, essa acho que você vai se lembrar, que a gente faz um encontro de veteranos na escola de bombeiro. No meio dessa história do sarampo. E, tinha que vacinar. O veterano chegava lá, né, desembarcava, vinha aquelas, como vem até hoje as caravanas, a gente colocou lá, foi ideia dos caras da UIS, assim. Os caras botaram umas plaquinhas, você lembra disso? Veterano, bem-vindo, siga a sete e tome uma.
E o veterano achou que ia tomar uma branquinha. Chegou lá, pau. Tomar Vacinamos todo mundo. Foi uma festa acho que para 600 pessoas que a gente vacinou todo mundo. Ou seja, a gente vive, né, infelizmente, né, de evento em evento e sempre tem que ter um papel preponderante, fundamental do planejamento da área de saúde. Até mesmo relembrando aqui, vou aproveitar o ensejo que a escola teve na semana passada agora uma campanha de vacinação contra a gripe. A vacina atualizada. A vacina né? atualizada. É o H1N1, é isso aí? Isso, H1N1. H1N1. Então, É importante essa vacina, né, Ariute? é importante. Acho que tudo que nós pudermos, né, nos prevenir, né, as doenças, quando elas apresentam um estágio natural de maturação e controle, mas às vezes foge do controle, né? Então, às vezes uma sinais... atualização da coisa que tem que ser feita, né? Exatamente. Então é importante que sempre que a gente mantenha sempre as carteiras de vacinação atualizadas para todas, né? Então tem bastante gente que esqueceu das vacinas de tétano, vacina de hepatite B. Então é importante que a gente sempre se atenha a manter esse controle. E que fazer com aquele cara? Porque tem um monte, você sabe. O cara fala assim, pô, eu tomo a vacina da gripe e fico com gripe. Todo ano. Todo ano. Sabe quem falou um negócio pra mim? A gente falou dele agora, o Conrado falou assim, teve, mas não morreu, né? Exato, eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, teve, mas como foi? Poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia não estar aqui para contar a história. É verdade. Até semana passada a gente foi aplicar a vacina, daí tem bastante gente que foge, né? Fala assim, não vou tomar a vacina, não. E até quando eu lembrar de o senhor falou voltar um pouco na história do Covid, na época do pós-Covid recente, foi que começou, né, a introduzir alguns artigos importantes na área da saúde, que teve o apoio do senhor, com o pesquisador Capitão Pesato, que é professor da Universidade da Federal de Medicina, que é a Unifesp. Da Escola Paulista de Medicina. E tiveram grandes artigos que tiveram uma publicação internacional e projeção mundial esses artigos. Então, hoje em dia, ali começando naquela época do incêndio, teve alguns artigos do incêndio, alguns artigos de saliva, alguns artigos de temperatura de fundo de olho. Exato. E agora nós estamos evoluindo. O próprio Capitão Pesato, ele me incorporou nesses artigos para que a gente pudesse pensar junto. Como pesquisadores em conjunto, surgindo novas ideias, e foi muito importante. Primeiro que a gente conseguiu ter uma outra visão, parceria com o Capitão Trujillo também, que é capitão e dentista também. Tem outro mutante lá, viu? O Trujillo é oficial combatente nosso, né? Ele é dentista, tem mestrado, trabalha lá na ESB. Não, eu acho que você quer ver o aluno ficar confuso na escola? O cara tem um acidente odontológico. Ele chega na cadeira do dentista, ele vê o Oriute lá, é normal, né? Porque ele enxerga o dentista. Aí chega o Conrado, fala, mas o que o médico está fazendo aqui? Não, ele também é dentista. Aí chega um combatente lá, que é o Trujillo, que também é dentista. Não, e é engraçado, o Capitão Trujillo estava contando a história dele, né? Eu falo para ele assim, o senhor é gênio. Assim, ele é um cara muito inteligente. É fora da curva, porque ele foi cadete na AMAN. Na AMAN, verdade. E aí depois ele saiu saiu da AMAN, aí falou, não, vou ser dentista. Passou na melhor faculdade de odontologia do Brasil, que é uma das melhores, né? Que é a Bauru, a USP Bauru. Fez USP Bauru. Quando ele estava terminando, ele falou, não, eu quero mesmo ser militar. Foi pro Barro Branco. Aí foi pro Barro Branco, passou no Barro Branco. Depois que ele saiu, ele conta que no primeiro dia de aula um instrutor falou, quem aqui tem outra faculdade? Ele falou que metade do turno levantou a mão. Ele falou, nossa, que besteira que eu fiz. Devia ter terminado a faculdade. Pediu exoneração, voltou, terminou a faculdade e passou no Barro Branco. De novo. Caramba. Essa é a história do Trujillo. Abraço, Trujillo. Falei, também de Jundiaí, né? Também de Jundiaí. Outro cara que também é uma pessoa excepcional e ele está conosco também, envolvido nesses projetos. É importante você contar isso, porque eu falo muito sobre isso, né? E as pessoas não têm ideia. A Escola de Bombeiros hoje, ela não é só uma aplicadora de conhecimento, ela é uma produtora de conhecimento. Exatamente. E não só empírico, mas também empiricamente, claro que é importante, mas através de pesquisa científica. Exato.
E mais uma vez deixo claro aqui, agradeço o apoio do senhor Não, mas... e a continuação. Eu que tenho que agradecer ao Papai do Céu a sorte que eu tive de ter essa equipe espetacular lá na Escola Superior de Bombeiros, senão nada disso teria acontecido. E o senhor deixou um legado, né? Porque os outros comandantes, eles vieram também com essa visão do mundo importante do mundo da ciência para a escola. Nós fizemos recentemente agora um artigo também em parceria com o curso de incêndio, e nós vimos algumas alterações que são relevantes, que podem desencadear algumas doenças, inclusive doenças bucais. Então a gente tem visto, por exemplo, que a inalação dos subprodutos do fogo e altas temperaturas, desidratação, isso a gente quer ver pontualmente. Nós já vimos que tem alteração, algumas alterações que a gente fez a parte estatística. E essas alterações agora, eu até propus para o Capitão Pesato, a gente vai pensar aqui agora como que nós poderíamos mensurar isso a longo prazo. Porque é uma coisa assim, uma pessoa sempre sendo condicionada à inalação de fumaça, o que são os subprodutos do fogo, aquela contaminação do organismo, altas temperaturas, desidratação. O que isso pode provocar de problemas de saúde e agora, prazo, né? Inclusive problemas bucais. O Capitão Pesato fez coleta de sangue, saliva, lágrima, suave no nariz e temperatura. Então isso, o último artigo agora que nós estamos escrevendo, teve o artigo se eu não me engano, acho que é da Telma, então, que teve uma projeção muito grande, foi muito citado no mundo inteiro, que a importância do artigo ela vem dessa forma. Nós escrevemos e publicamos. Quanto mais aquele artigo ele é citado por outros artigos, mais demonstra a relevância dele. Exatamente. Mas você sabe, Eurício, a gente entrou num universo, felizmente, né? Porque o americano sempre fez isso, né? Eu tive a experiência de alguns congressos, feiras de bombeiro, da NFPA, e sempre é apresentado artigos nesse sentido. E para que ele serve? Primeiro, para entender, né, o perigo, né, o real perigo, né, de mencionar que o bombeiro está exposto. E segundo, criar estratégias, criar equipamentos, criar doutrina, criar condições para que o trabalho seja mais seguro. Se a gente não pesquisa, como é que nós vamos saber? Exatamente. Né? Então tudo isso vem ao encontro aquilo que o bombeiro prima. Nós temos o dever legal de enfrentar o perigo, mas a gente também tem o dever legal de nos preservar para poder enfrentar o perigo. Então a estratégia, a doutrina, o equipamento, né, a tática, ela tem que ser pautada nessas pesquisas. E é muito... de novo eu vou falar sobre o legado que o senhor deixou, isso tem se reproduzido, né? Até mesmo a gente vê o apoio do Coronel Camargo, ele gosta... O Camargo é um entusiasta também disso. Ele está sempre envolvido, ele gosta, ele quer saber e, por exemplo, é muito importante para nós, porque hoje em dia a gente vê que todos os departamentos, eles estão envolvidos e eles estão sedentos por ciência. Então, em todo lugar que eu vou, por exemplo, esses dias eu conversei com o Capitão Franco. Também um abraço para o Capitão Franco. O Capitão Franco também fez mestrado na Escola Paulista, orientado pelo Capitão Pesato. Exato. Né? Eu falei para ele de um artigo que seria interessante nós aplicarmos no curso de mergulho. Ele super afim. O Capitão Félix também, que quando estava comandando o resgate, nós... chegamos a comentar, ele sempre brincava comigo, e aí, o que a gente consegue fazer com esse equipamento, o que nós conseguimos produzir de ciência? Vamos escrever um artigo? Então é muito legal e graças a Deus, né, essa cabeça de pesquisador que nós temos, a gente olha as coisas e vê a escola, a gente vê ali uma pedra... É o laboratório pronto, né? Pronto. Assim, é uma coisa que qualquer pesquisador gostaria de ter na mão ali. É um prato cheio ali, é muito rico para que a gente pudesse fazer pesquisas. Olha, você não sabe como isso me deixa feliz, porque eu sou da geração que pegou a construção da escola, né? Então sempre que a gente sonhou com uma escola, e quem nos antecederam também, né, foram pessoas que tiveram essa visão, sempre imaginaram um centro de excelência de ensino, de transmissão de conhecimento, de criador de doutrina e de pesquisa. Isso está nos alicerces, isso está na raiz
da ideia da escola de bombeiros, né? E a gente chegar num patamar onde isso está se tornando, já é uma realidade, e isso não deixa só feliz a minha geração, como aquela geração que nos antecedeu, que pensou na escola. Sim. Né? Então, Orilton, é assim, nós somos o produto da onde nós viemos e das pessoas que nos antecederam, né? Eu acho que nada mais cabe a gente, né, durante o nosso tempo, o meu já se foi, é de colocar, como eu sempre falava lá na escola, tijolos na construção, facilitar que outros coloquem, né, trazer o conhecimento. E eu fico extremamente feliz de ver que a área de saúde, né, que trabalha no Corpo de Bombeiros, né, a área de saúde da Polícia Militar que está no Bombeiro, entendeu perfeitamente isso, né? Exato. Hoje eu digo que a máquina ela é uma integração, né? É a área de saúde, é médico, é dentista, é farmacêutico, a linha de frente, é o operacional, é a escola, é o ensino, a doutrina. A transversalidade, a tão falada transversalidade do conhecimento. Eu acho que é isso. Sim, exatamente. E a ciência, ela traz esse nivelamento. Então, o que é mais importante? Quando eu fui, por exemplo, iniciar na carreira acadêmica, eu não entendia muito como funcionava, né, mas a partir do momento que você prova por A mais B que é possível você fazer com que as coisas, você demonstre consequência, causa e a relevância científica das objeto, pesquisas, do sim. objeto de pesquisa, isso se torna muito relevante. Eu vou até extrapolar, né? Vou até fazer É muito importante, por exemplo, está tendo um estudo, né, acho que se eu não me engano na Escola de Educação Física, falando sobre a saúde mental do policial militar. Que é uma área sensível, crítica para nós. E assim, por exemplo, o nível de estresse do policial militar, por exemplo, ele vive sobre muito estresse. Então isso se dá consequências na vida familiar, aí na saúde dele, por exemplo, inclusive na boca. Claro. Ele tem DTM, ele tem perdas maiores de dente. Então vou até muito além. Será que o estresse que o bombeiro e o policial militar, será que fazendo uma pesquisa não daria para justificar por exemplo, uma aposentadoria diferente? Será que não daria para justificar alguns benefícios a mais que eles precisam ter, um cuidado a mais? Porque é uma população que tem o estresse. Eu falo assim, por exemplo, o estresse do policial militar, no geral, ele está sempre um nível Alto. muito elevado. Alto. Então, se a gente for ver, por exemplo, como é que está o equilíbrio de cortisol desse paciente? Não precisamos mensurar tudo isso, né, Sim. Ruth? E não tem outro jeito que não seja pesquisa. Sim. Não enxerga outra maneira. Até, brincando, quando eu fui fazer, eu fiz pra ficar mais próximo do Corpo de Bombeiros, em 2022 eu fiz o curso de resgate do BREM. Aí, no curso de resgate eu via várias... Você está ministrando aula na ESB? Sim. Às vezes, quando a demanda lá de atendimentos é muito alta. Uhum. E quando eu tenho, às vezes, com o apoio da Gomes agora, fica um pouco mais fácil, às vezes, dar aula, porque é importante para mim ter esse contato com as aulas, com o resgate, porque isso é uma crítica também à nossa formação de dentista. Nós somos profissionais da saúde, mas eu fui aprender o que é resgate mesmo, o atendimento pré-hospitalar, quando eu fui participar do curso de resgate do bombeiro, que eu fui entender. Isso me deixa mais seguro hoje para poder... Até na sua atividade normal, no seu consultório, quando você não está na escola e etc. Né? E quando eu vou dar aula para os alunos da odontologia, eu faço algumas brincadeiras colocando algumas situações problemáticas que envolveriam o serviço de resgate. Falei, então o que a gente faz? O que faz agora? Você anestesiou o paciente agora, ele desenvolve... Como é que faz? O paciente agora ele está inconsciente. Então... Mas o importante que eu acho de ter feito o curso de resgate, por ter essa proximidade com o atendimento pré-hospitalar, é tentar pensar também em algumas estratégias e como que a gente pode desenvolver pesquisa também na área do APH. E a ESB também, de novo, é um prato cheio para quem quer fazer pesquisa, se desenvolver. Dúvida. Nós já tivemos lá um profissional de pesquisa fantástico que hoje está aqui, né, tá no CBM, que é o
Poxa vida, me deixa passar vergonha. O nosso sargento aqui, que era lá do resgate. O Sargento Ednei. O Ednei. Pô, mestrado e doutorado na área de APH. É um cara fantástico, né? Ele foi instrutor lá do meu curso de DREM em 2022. Ele foi um dos instrutores. Realmente é uma pessoa extremamente diferenciada. É interessante, o bombeiro é tão especial. A polícia militar também, né? Sim. Não tô aqui puxando a sardinha para um abraço pro outro. A gente fala, o dentista tem mestrado, o oficial tem doutorado. Tem um monte de praça nossa aqui que tem mestrado, que tem doutorado, que são pesquisadores, são professores universitários, né? O subtenente Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo é uma sumidade no resgate. Ele fala do atendimento para hospitalar como se ele estivesse falando de futebol, né? Assim, tudo que você fala para ele tem uma resposta na ponta da língua, ele sabe. É um estudioso, né? Ele é um estudioso. Nós entrevistamos aqui o Claudinei, que já o Claudinei é outra enciclopédia, né? O cara também tem mestrado, enfim, um abraço, Claudinei, obrigado por ter aceito o convite, já deu entrevista aqui. Esse papo tá bom, mas a gente vai parar com ele, Oriuti. Foi muito bom, realmente. Olha, poxa, que bacana, né? Eu tive uma consulta com você recentemente, falei, não, Oriuti, você tem que ir lá, você tem que falar no nosso podcast, né? Você é uma pessoa que está vivendo a experiência de ser oficial do quadro de saúde da Polícia Militar e felizmente no Corpo de Bombeiros de uma maneira bastante intensa. Está com a gente lá na Escola de Bombeiro, tem uma dedicação toda especial, como toda a equipe de saúde lá tem. Eu quero te agradecer por isso, te desejar muita sorte, muito sucesso. Continue nos orgulhando, continue orgulhando o Corpo de Bombeiros, continue orgulhando a Polícia Militar, os seus pais, seu avô que te antecederam. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, e eu deixo aqui para as suas considerações finais. Muito obrigado, Coronel. Eu agradeço o senhor pelo convite, pelo acolhimento que o senhor deu no período que eu cheguei na escola, que eu não conhecia nada. O senhor foi um comandante assim excepcional. Até eu falo com o Capitão Pesato e sempre que a gente menciona o senhor é sempre com muito carinho. Queria deixar um abraço aqui para os meus amigos de trabalho, para o Capitão Pesato, Conrado, a Gomes, o Amaralzinho, que é enfermeiro, né? Enfermeiro. O Amaral, vou até fazer uma consideração. O Amaral, eu até brinco para ele, falo assim, Amaral, um dia se eu ganhar na Mega Sena, você vai trabalhar comigo, não importa o que você vai fazer. Um cara especial. Ele é um cara especial, assim como o Sargento Arlindo, o Thiago. E deixar um abraço também para o pessoal da escola, em sua totalidade. Todos eles são muito receptivos. Eu me identifiquei com o bombeiro quando eu conheci de fato a atividade do bombeiro. Deixar um abraço também para os meus colegas dentistas, oficiais de saúde, para os amigos médicos também que, em sua totalidade, que apoiaram a gente na época do Covid. A gente chegando aqueles dentistas que não sabiam absolutamente nada do que eles estavam escrevendo, eles sentavam com a maior paciência, apesar de todo o estresse da situação. E dizer que para você, policial militar, para você, bombeiro, nós estamos sempre no apoio, sempre à disposição. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar. Um grande abraço a todos. Isso aí. Muito obrigado, Eriuti. Sucesso. Parabéns, obrigado pela sua trajetória. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Venha sempre. Tá, okay? Muito obrigado, Coronel. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, mas muito importante antes de encerrar esse bate-papo, essa entrevista com o Oriuti, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, ative o sininho, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Hoje não teve merchan do café, mas eu vou falar do café. Aproveita, venha visitar a Fundação Anita Garibaldi 25, visita o Bomba Café, o nosso café temático, sobe no primeiro andar, visita a lojinha, parceria com o SOS Sul, dê um presente da nossa fundação para quem você gosta. Muito obrigado e até a próxima.